A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, gente, bom dia a todos. É uma imensa alegria estar mais uma vez compartilhando com vocês da doce palavra de Deus. Nós vamos meditar aqui um pouco e dessa vez nós vamos abordar um assunto a respeito de Moisés. Justamente porque existe uma certa explicação em que todos dizem por que, ou perguntam, por que Moisés não entrou na terra prometida. E eu já vi por diversas vezes as pessoas afirmarem que ele não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha 2 vezes. Essa é a mais comum explicação que já ouvi até hoje. Mas vamos tentar desmistificar isso um pouco e vamos analisar à luz da Santa Palavra de Deus. E eu gostaria, de início, ler com vocês. Vocês vão acompanhar cuidadosamente o texto, que é bom analisar a Bíblia dentro do texto, do seu contexto. Observar as palavras. Porque, para ser sincero, eu não vi em nenhum local da Bíblia Deus repreendendo Moisés, porque ele feriu a rocha. Se vocês encontrarem a rocha, comente aí, diz qualquer coisa, porque não encontrei isso na Bíblia. Vamos analisar a Bíblia como ela é. Eu vou ler aqui de início, no livro de Números, capítulo 20. Vamos ler de forma cuidadosa a partir do versículo 10. Números 20 e 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porquanto tiraremos água desta rocha para vocês? Observa aí o detalhe. Tiraremos nós água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Tem tudo bem. O que nós observamos na Bíblia é que Moisés foi repreendido por Deus, não por causa da atitude de ter ferido a rocha, mas sobre a sua palavra, a sua ação. Observa que no texto, Moisés se comporta como se fosse o provedor, como se fosse ele que estivesse dando água para o povo. Esse nós aqui referindo-se a ele e Arão. E quando nós observamos nos demais textos, ou nas passagens, nos textos remotos, nós vemos lá em Números, aqui mesmo, capítulo 27 e versículo 12, Deus repreende Moisés pela sua rebeldia. E Deus diz que ele não o santificou na contenda em Meribá. As suas palavras não deu a Deus a devida honra, a devida glória. Observa bem isso, que é muito grave. Ora, Moisés foi um homem usado por Deus de forma surpreendente, de forma maravilhosa. Isso não resta dúvida. Moisés foi um grande instrumento nas mãos de Deus.
mas ele foi apenas um instrumento, um canal. Não é para se envaidecer. Apesar de Moisés ter sido uma pessoa muito humilde, a própria Bíblia fala isso, que ele era manso, mas ele teve certos comportamentos inerentes à raça humana, não resta dúvida. Nós também não vamos atirar pedra em Moisés. Vocês imaginem o que é uma pessoa sofrer opressão de uma nação inteira sobre ele, fazendo cobranças. Trabalhar com gente, conviver com gente, não é fácil. E por conta disso, Moisés teve algumas atitudes explosivas. E nós conhecemos algumas atitudes de Moisés. Moisés, ao descer do monte, encontrou o povo adorando um bezerro. Ele trazia consigo a tábua, ou as tábuas, porque eram duas, dos 10 mandamentos. Irado, revoltado, ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Certa vez também o povo oprimindo Moisés, rebelando-se contra Deus. Deus prometeu exterminar aquele povo e ele pediu para Deus apagar o seu nome do livro da vida. Olha, isso é muito sério. Moisés pediu para que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. Duas atitudes muito sérias foi tomada por Moisés. E o texto aqui em pauta revela que Moisés, na sua ira, ele falou de forma impensada. Olha, ele falou, foi a sua palavra. Não foi o ato dele ter ferido a rocha, não. Porque se nós lermos Salmo 106, os versículos 32 e 33, o salmista, ele reporta-se para aquele episódio da contenda das águas e diz justamente que Moisés falou impensadamente. E justamente em Deuteronômio, capítulo 32, os versículos 48 e 51, ele diz a mesma coisa. Observa em Números 27, quando Deus diz que ele não vai entrar na terra prometida, observa que não entrou nem ele nem Arão. É bom frisar isso. Alguém diz, não, mas ele não entrou na terra porque feriu a rocha. Arão também não entrou, como é dito realmente aqui em Números 27, 12. E o que é que Deus diz? Qual foi a justificativa que Deus deu para que Moisés não entrasse na terra? Textualmente Deus fala lá, foste rebelde no deserto de Sim, e não me santificastes nas águas. O que é isso, não santificar? Ele não deu a Deus a devida glória, a devida honra. Quem ia fazer brotar água da rocha era Deus, e não Moisés e Arão. Aí Moisés, impensadamente, ele diz, daremos nós a vocês água dessa rocha? Precisamos entender que os nossos dons ministeriais, os nossos dons espirituais, as nossas habilidades são de Deus. A nossa capacidade é de Deus. Nós temos tudo emprestado e precisamos dar a Deus a devida glória, a devida honra. Nós não temos que nos envaidecer, sermos arrogantes porque eu faço isso. O seu dom de profecia é de Deus. A sua língua estranha é de Deus. Os seus dons são de Deus. Os seus dons ministeriais são de Deus. Não vamos inchar com isso.
Porque se Deus quiser, Ele usa até uma pedra. Somos apenas um canal. Somos apenas um instrumento. E observem a arrogância de Moisés motivada por aquela ira. A raiva, às vezes, faz a gente agir de forma impensada. E Moisés, ele realmente não pensou com aquela atitude. E a punição, porque ninguém ficará impune. Quando cometemos qualquer atitude contra Deus. É bom frisar isso. Então, diletos e amados irmãos, observem na Bíblia cuidadosamente, para a gente não ficar simplesmente dizendo, não, ele feriu a rocha. Mas será que foi só isso? Ou será que foi isso? A Bíblia mostra justamente o contrário. A Bíblia, ela revela claramente o que Deus quer nos dizer. E então, o motivo que levou Moisés a não entrar em Canaã, na terra prometida, está registrado na Bíblia. É só ler, é só procurar referências. Deuteronômio 32, 48, 49 e também Deuteronômio 4, 21, Salmo 106, 32 e 33 mostram a razão pela qual Deus puniu Moisés e puniu Arão. A gente só fala, Moisés não entrou, Arão também não. Então, diletos e amados irmãos, nós estamos aqui para desmistificar, para analisar, para debater a doce e sublime palavra de Deus e pregar como ela é. Nós não vamos inventar coisa não, nem criar coisa, vamos analisar a Bíblia do ponto de vista sagrado, divino, como Deus nos revelou. Amém? Então você pode fazer seu comentário, dar o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve também. É uma imensa alegria ter vocês compartilhando conosco dessa sublime palavra de Deus. Que tenhamos um bom dia, um abençoado dia na presença de Deus. Amém?